Davi, tive o meu visto americano negado. Eu posso tentar novamente? Vale a pena tentar novamente? Davi, é possível reverter essa situação? Davi, eu serei analisado pelo mesmo cônsul? Vale a pena trocar de consulado americano? Quando o visto é negado, o passaporte é devolvido na hora? Como eu sei por que meu visto foi negado? Olá, solicitante de visto americano, tudo bom? Meu nome é David Leite, sou um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Nau Vistos. Inclusive, eu trabalho no setor de visto americano negado, sou especialista nessa área. E hoje vou trazer esse conteúdo para vocês, que é falar um pouquinho mais, tá? Não dá para falar tudo porque é muita coisa, mas falar um pouquinho mais sobre o visto americano negado, tá? Sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo talvez tenham passado por esse tipo de situação, né? Que realmente é triste ali na hora, no momento. Mas eu vou tentar explicar algumas coisas aqui para vocês que talvez possam ajudar vocês a entenderem uma situação ou outra, ou pelo menos se aprofundarem um pouquinho mais aí sobre esse assunto, tá, pessoal? Então, gente, peço para vocês, se esse conteúdo te agrada, pode te trazer algo novo ali, né? Essa informação, se inscreva no nosso canal. Tá, pessoal? Ative o sininho, deixe o seu like para você receber sempre as informações aí atualizadas quando tiver algo sobre o processo de visto, tá bom, gente? Então, sem muitas delongas, pessoal, vamos embora pro vídeo falar de visto americano negado. Vamos lá. Solicitante, vamos lá, né? Falar um pouquinho aí sobre o visto americano negado, né? Uma das dúvidas que é mais comum quando o pessoal nos procura aqui para bater um papo, né, para a gente fazer análise de perfil, para poder entender melhor o porquê que negou, o motivo, né? E posso falar para vocês que em mais de 95% dos casos a gente realmente consegue demonstrar pro solicitante ali coisas ali que podem ter feito negar ou motivos reais, né, já direto da negativa. A pessoa pergunta assim: Davi, eu posso tentar novamente, né? Vale a pena tentar novamente? Então assim, pessoal, respondendo a primeira pergunta, se você pode tentar novamente, isso você vai saber como. Quando o consulado americano, o agente consular, ele nega um visto, tá, pessoal? Eles entregam uma folha para a pessoa. Isso é praxe do consulado. Às vezes eu pego pessoas aqui falando, não, Pra mim não entregou nada. não é verdade, eles sempre entregam, tá? Se aprovou, eles entregam o papel de aprovação, se eles negam, eles entregam o papel da negativa, tá, gente? E esse papel, pessoal, não é um papel padrão, tá? Então, primeiro ponto, se você ainda não passou por uma negativa, espero que não passe, tá? Mas não jogue fora o papel que eles vão te dar lá na saída na hora que ele dá a resposta que o visto foi negado, né? Por quê, gente? Porque assim, quando eles negam visto, eles te enquadram o quê? Numa sessão, né? Então existem mais aí de 20 tipos de sessões, bem mais, muito mais, tá? De sessões que eles podem enquadrar uma pessoa, né? Então existe a sessão que é a mais comum, que é a sessão 214B, né? Isso vem escrito num papelzinho, tá? Que eles te dão. Existe a sessão ali 221, que não é de negativa, mas é um processo complementar. Existe a sessão 212. A sessão 212, ela tem mais de 15 tipos diferentes de 212. Ela vem com algumas categorias, né? 212 A, B, 212 A13, enfim. Pessoal, existem muitos tipos de negativas, tá? Então a única forma de você saber por que você foi negado e se você pode tentar novamente vem dessa folha. Como esses papéis que eles dão, às vezes, eles usam palavras ali mais bonitinhas, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem entender direito. Se vocês quiserem, fique à vontade de entrar em contato com a nossa equipe, que a gente pode explicar direitinho para vocês o motivo da sua negativa. Então, assim, primeiro ponto, respondendo a pergunta aqui do início, posso tentar novamente? Então, existem negativas que eles vão te dar, que você pode tentar até um dia depois, se você quiser, tá? Agora tem, às vezes, sessões que eles te enquadram, que você tem que esperar 5 anos, outras 10, outras 15, outras nem pode mais pedir o visto. Então, esse é o primeiro ponto. A gente saber qual foi o tipo, né, a sessão e se você pode tentar novamente. Normalmente, as sessões que você pode tentar novamente está falando no papel. Bem no fim ali, dá uma lidinha, ele vai falar se você pode novamente solicitar ou não, tá? Que é quando não é uma negativa assim tão grave, né? Eles deixam solicitar novamente. É muito comum eu pegar pessoas que tiveram visto negado, por exemplo, hoje,
A gente faz o processo, daqui uma semana a pessoa vai lá e tem o visto aprovado. Claro, tem casos que vai e nega de novo? Sim, né? Tudo depende de vários fatores que eu vou falar nesse vídeo. Mas é muito comum pessoas que tiveram visto negado um dia, 10 dias depois conseguirem o visto, né? Às vezes até antes, ou pede um ano depois, 6 meses, tudo depende da situação da pessoa, tá? Por isso que fazer uma análise de perfil, pessoal, é legal, com quem entende, tá? Vocês podem entrar em contato para a gente poder talvez te ajudar a entender por que negaram o seu visto, o que dá para fazer, qual que é o melhor caminho para você tomar aí para ter mais chances numa nova tentativa, tá? A dúvida, outra questão é, Davi, mas vale a pena tentar de novo? Eu não vou jogar meu dinheiro fora? Pessoal, se você quer pedir o visto novamente, uma coisa que eu sei que é dinheiro, é caro, né? O dólar tá altíssimo, mas você não vai poder se preocupar com a taxa. Independente se você pediu a primeira vez ou se você já teve visto negado e está pedindo a segunda, terceira, quarta, quinta, né? Por quê? Porque negativa de visto, pessoal, qualquer pessoa pode passar por isso. Eu, que entendo bastante do processo, eu posso ir lá e ter meu visto negado, né? Um exemplo que eu costumo dar bastante aqui pro pessoal, eu não posso falar o nome aqui, né? Porque eu posso levar um processo, não é essa a intenção, mas eu costumo dar um exemplo. Existem várias pessoas famosas, tá? Se você digitar assim, ó, cantora visto negado, visto americano negado no Google, vai mostrar algumas cantoras lá famosíssimas que tiveram visto negado. Ator visto negado, vai aparecer várias pessoas. Por que eu tô falando dessas pessoas, gente? Que são pessoas famosas, que são milionárias, que têm todos os vínculos, né? E por algum motivo, ou por um erro de preenchimento, ou um processo feito errado, ou às vezes pela vestimenta que foi na entrevista, né? Já vi, para vocês terem ideia, uma cantora bem famosa ter visto negado porque ela foi na entrevista de boné, moletom, colocou lá que ganhava 500 mil, o cônsul simplesmente olhou para ela e falou, não acredito em você, do jeito que você está falando, meio, vamos dizer assim, maloqueira ali, e não quis dar o visto e acabou, entendeu, pessoal? Então, assim, por que eu estou falando isso? A negativa é para qualquer pessoa, pode passar por isso, tá? Eu espero que vocês não passem mais por isso, mas é só para deixar claro que o valor da taxa, né, a pergunta foi, vale a pena tentar novamente? Dependendo da situação, vale a pena tentar, né? Como eu disse, tem pessoas que dias depois conseguem reverter a situação, mas não adianta você se preocupar com o dinheiro da taxa, porque existe o risco de perder de novo também, tá, pessoal? E vale lembrar o quê? Que normalmente essas negativas que dá para tentar logo o visto, é possível montar uma defesa no seu pedido de visto, no seu formulário 1060, né? Muitas pessoas às vezes me questionam, Davi, mas como assim defesa? Eu nunca ouvi falar, o que é a defesa? Pessoal, é assim, eu vou explicar para vocês da maneira mais clara possível, né? No próprio formulário 1060, eles perguntam se você já teve visto negado ou não, né? Então ali, quando você coloca aqui sim, ele abre um campo ali falando, explica a sua situação, né? Explica a situação. Esse campo, cada pessoa pode chamar o campo do formulário, cada um chama de um jeito. Nós da Danalvisto chamamos de uma defesa. Por que defesa? Porque ali é um campo que tudo que você escrever ali é uma das primeiras coisas que o agente consular ele vai ler no dia da sua entrevista, né? E se você cair naquelas análises que eles fazem antes, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que eles analisam, né? Tem pessoas que são analisadas antes da entrevista, né? Eles analisam tudo, já vi casos deles irem pessoalmente na casa da pessoa ou no trabalho, enfim, eles vão bem a fundo, e tem casos que eles só analisam no momento da entrevista. Então, o que você escrever nesse campo, se você cair na análise antes, eles já vão ler e ter uma boa base da sua vida. Se você cair na análise que é feita somente na hora da entrevista, eles vão ler ali no momento da entrevista, né, o que está ali. Então, chamamos de defesa justamente por quê? Porque ali é você indignado, né, você teve visto negado, você quer se defender. Você quer falar para eles, olha, desculpa, eu não entendi porque negaram, eu tenho isso, eu tenho aquilo, minha intenção de viajar é para tal lugar. Então, né, pessoal, é uma defesa que é possível fazer ali para você, tá? Vale ressaltar o quê? Não adianta também você escrever um caminhão de coisa lá nesse campo, porque senão eles não vão ler. Você sabe que a entrevista ali, os cônsules são rápidos, eles já querem chamar o próximo solicitante, né? Então você tem que ser claro e objetivo, tá, pessoal? Não adianta você escrever uma bíblia lá, um texto enorme, que às vezes eles não vão ler, e não adianta você fugir do contexto do que serve, né, esse campo, porque esse campo ele tem que ser bem feito. Ele que vai fazer a diferença para você. Não adianta você escrever qualquer coisa. Se você escreve coisas que fogem do contexto da pergunta para explicar a sua situação, ele vai parar de ler, não vai te ajudar em nada. Se escreve algo muito grande, ele não vai ler. Então tem que ser claro e objetivo, tá, pessoal? Se você precisar de uma força,
faça uma análise de perfil aqui com a nossa equipe. Eu, inclusive, trabalho, tá, no setor de visto negado. Provavelmente vocês podem falar comigo ou com o Renato aqui, que somos os dois especialistas nessa área. E ali a gente consegue te falar se vale a pena tentar, se não vale, se dá para montar a defesa, né? Enfim, né, para fazer da melhor maneira. Ou se você for fazer por conta, pessoal, simples, tá? A defesa ela tem que ser clara e objetiva, tá bom? E aí respondendo, né? É possível reverter a situação? Muitos casos são revertidos, tá, gente? Muitos casos mesmo. Inclusive, muitos de vocês que vão ver esse vídeo, muitos vão ter o visto negado novamente e muitos vão aprovar, tá? Então, é importante, deixem no comentário aqui, tá, pessoal? O pessoal ir atualizando, entendendo aí como que funciona essa situação, tá? Uma outra dúvida, né, que o pessoal pergunta é assim, Davi, eu vou ser analisado pelo mesmo cônsul lá na entrevista? Pessoal, o consulado americano, eles têm uma regra, tá? Eu vou falar para vocês que essa regra nem nem sempre é aplicada, mas posso falar que 98% das situações sim, né? Que é o quê? Eles têm uma regra lá que você não pode ser analisado pelo mesmo agente consular. Então, eles mesmos colocam essa regra, por quê? Para ter aquela justiça, tá? De você ser analisado por um outro cônsul. Então, e realmente é justo, né? Porque um negou, o outro pode olhar a sua situação de uma maneira diferente. Tem pessoas que às vezes reclamam, eu peguei um cônsul lá que eu dei bom dia, o cara nem olhou na minha cara. Às vezes você vai numa outra e pega um cônsul mais tranquilo, enfim, né? São várias situações, né, pessoal? É muito comum, eu pego relatos de pessoas que pegaram um cônsul gente boa e cônsuls que são mais fechados, né? O pessoal fala, né? É muito comum. O que eu mais pego aqui, o pessoal falando pra mim, é falar, olha, Davi, eu tava numa fila, a fila do lado aprovando todo mundo, o cônsul feliz, sorridente, a minha fila o cara nem olhava na cara, negando pessoa por pessoa, me dei mal. É muito comum, né? Talvez você que esteja vendo esse vídeo possa ter passado por isso também, né? E então eles têm essa regra de você ser analisado por outro. Normalmente, eles só não aplicam essa regra de você ser analisado por outro. Às vezes é um dia extremamente lotado ou alguns cônsuls não estão lá no dia porque tiveram que ir para uma reunião importante, né, na embaixada, enfim, algum motivo ali. Mas normalmente eles aplicam e deixam, quando você chega, ou eles te mandam para a fila para outro guichê, ou ele vai chamar um cônsul para atender junto com ele, né? Então vão ser duas pessoas te atendendo e essa outra que vai te analisar e dar ali o sim ou não, ou simplesmente ele vai trocar de lugar com a agente consular ali para um outro cônsul vir te atender, tá, pessoal? Então isso é algo ali que acontece, respondendo a dúvida de quem você acha que vai cair com o mesmo cônsul, a grande chance de ser analisado por outro, tá? Uma outra dúvida que o pessoal, essa sim é uma das mais campeãs das perguntas de quem já teve o visto negado, que é, Davi, vale a pena trocar de consulado americano? Eu tive meu visto negado no Rio, vale a pena eu ir para São Paulo? Um amigo meu, sempre é um amigo, né? Um amigo me falou que em São Paulo é melhor, em Recife falaram que tá aprovando mais. Pessoal, é assim, ó, jogando bem aberto com vocês, tá? Em todos os consulados, tá? Em todos os consulados americanos, é o mesmo tipo de análise, é o mesmo critério, é o mesmo sistema, tá? Então, assim, as chances, elas são basicamente, vamos dizer assim, iguais em todos os consulados, tá? Mas tem algumas coisas que eu vou explicar para vocês, tá? Então, assim, vale a pena trocar de consulado? Então, é muito comum, eu pego muitos, né, muitos solicitantes que a pessoa fala assim, olha, Davi, que aprova numa segunda, né, ou numa terceira, quarta, enfim, já vi pessoas, para vocês terem ideia, ter visto negado 14 vezes e consegui na 15ª, tá, gente? Então, assim, é muito comum às vezes eu pegar uma pessoa e falar assim, olha, Davi, teve um primo meu que ele foi no Rio, negou, aí ele foi em São Paulo e aprovou. Do mesmo jeito que eu ouço ao contrário, Davi, a minha tia, ela foi em São Paulo, negou, aí depois ela foi no Rio, aprovou, né? Você ouve, é muito comum isso, né? Talvez vocês já devem ter escutado isso. Ah, Davi, porque eu fui no Rio, me fizeram milhares de perguntas, um amigo meu foi em São Paulo, falou que foi 3 perguntinhas lá e aprovou, então acho que São Paulo é melhor, ou Brasília é melhor, ou Recife. Pessoal, como eu disse, é o mesmo sistema, é o mesmo critério. O que influencia não é o consulado que você vai, o que influencia é o agente consular que você vai cair no dia, a fila que vão te colocar. Porque em todos os consulados, pessoal, tem agentes consulares que são mais maleáveis, mais tranquilos, que exigem menos vínculos, que são mais sossegados, né?
E tem agentes consulares que são mais criteriosos, mais severos, que querem mais vínculos. Isso tem em todos os consulados. Então, às vezes, você vai no... quando você pega esses relatos assim, né? Ah, um amigo meu, ou você mesmo, eu fui no Rio, negou e depois eu fui em Brasília e aprovou. Não foi porque Brasília aprova mais, é porque ou você fez um processo melhor da segunda vez, mais correto, né? Preencheu direitinho, deixou tudo mais claro, foi melhor na entrevista, ou pode ser que você foi para lá e deu sorte de cair numa fila de um agente consular mais tranquilo, né? Tudo isso influencia. É muito comum a primeira negativa das pessoas, às vezes a pessoa vai com o processo errado, DS-160 mal preenchida, a pessoa fica nervosa na entrevista, não sabe como que é, né? Então são todos esses fatores que podem influenciar, tá? E vale ressaltar o que, pessoal? Que é assim, o que vocês têm que tomarem cuidado? É muito comum a pessoa ter o visto negado, a pessoa vai, por exemplo, em Brasília, nega, aí depois ela vai em Recife, nega, aí vai em São Paulo, nega, vai em Porto Alegre, nega, vai no Rio de Janeiro, fica pulando de consulado em consulado. Isso é muito comum acontecer, é muito comum, tá? Então, o que vocês têm que tomar cuidado, que é uma outra dica super importante. Nós não aconselhamos mudar, na verdade você tem que ir no consulado mais próximo da sua casa, ou se você for viajar pelo trabalho, alguma coisa numa cidade que tem consulado, né, usar ali essa viagem já para fazer o seu pedido, mas o que tem que tomar cuidado? Normalmente quando você muda de consulado americano, normalmente essa é a primeira ou uma das primeiras perguntas que o cônsul faz. É muito comum eu pegar relato de pessoa que procura a gente aqui na terceira, quarta vez, assim, né? A pessoal fala assim, ó, Davi, eu fui lá em Recife, lá na primeira entrevista, negou, aí um amigo meu me falou que São Paulo aprovava mais, eu vim em São Paulo. Primeira pergunta que o cônsul me fez foi, por que o senhor teve visto negado lá em Recife, o senhor mora lá perto e o senhor vem aqui em São Paulo? Né? Então, o que acontece? Essa é a primeira pergunta normalmente que eles vão fazer. Ah, Davi, então não pode trocar? Pode, você tem o direito de fazer onde você quiser. Só que numa pergunta dessa, você tem que dar um bom argumento pro cônsul, né? Olha, eu vim pra cá por motivo X, eu vim pra cá por motivo Y, eu fui lá da outra vez... Enfim, você vai explicar, tá? Se o cônsul acreditar no seu argumento ali, e a sua entrevista vai seguir normal, né? Ele vai continuar ali, eu pego várias pessoas que às vezes foi num consulado, negou e aprova no outro. Agora, se o cônsul na hora achar que você está mudando de consulado só para burlar o sistema, me falaram que aqui é mais fácil, não sei o quê, se o cônsul achar isso, você já vai começar a sua entrevista com o pé esquerdo. Ele já vai fazer uma, duas perguntinhas, é muito comum, às vezes eu pego pessoas que dão alguns argumentos lá para ele, o cônsul fala, foi por causa disso, tá bom, olha, o seu visto está negado, nem pergunta nada. Ou fala assim, para onde que você vai mesmo? Vai para Miami, legal, o seu visto está negado, e nem prossegue. Então, pessoal, de uma forma geral, na minha visão, tá? Quanto menos questionamento você deixar na cabeça do agente consular, né? Quanto menos dúvida gerar na cabeça dele, é melhor, tá? Então, às vezes, numa dessa, né? Você poderia ser um dia que você fosse bem. Você pega um cônsul ali mais criterioso que tá desconfiado que o cara mora perto de Recife e tá vindo para São Paulo. Por quê? Se você não tiver um bom argumento, eu nem aconselho. Aconselho você manter o consulado, tá? Repito, você pode trocar de consulado e pedir onde você quiser, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de situação que eu acabei de passar, tá bom, pessoal? Então, essa foi a minha resposta de se vale a pena ou não trocar de consulado americano, tá? Uma outra dúvida que o pessoal pergunta bastante é, quando o visto foi negado, o passaporte é devolvido na hora? Sim, pessoal, negou o visto, eles já vão entregar lá o passaporte com a folha com o motivo da negativa, tá? Então, se por um acaso você teve visto negado, não joga fora a folha, tá? Se quiser, entre em contato aqui com a Nalvisto ou com uma assessoria que seja boa, né? Tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Nesse ramo, eu pego muitas pessoas, às vezes, que fala que paga taxa e nego some, enfim, toma cuidado, procure uma assessoria boa, porque principalmente quem teve visto negado, eu que trabalho nesse ramo, eu pego muitos casos assim, besteira, né, de besteira mesmo ali, a pessoa por um detalhe, às vezes não soube colocar a renda de forma adequada, não soube explicar para o cônsul, preencheu o campo errado que não devia, e aí ficou confuso para o cônsul entender, né? Então, é sempre bom, principalmente quem teve visto negado, vocês tentarem a ajuda de alguém, né, que conheça mais. Porque por mais que o processo ele é fácil, mas tem vários detalhes, né, pessoal?
se vocês acompanharem o nosso canal, se você é uma pessoa que acompanha aqui nosso canal, você vê eu falando de várias coisas que talvez você nem imaginava que acontecia, como que era no consulado, né? E é tudo verdade, você vê nos comentários do pessoal aqui, se vocês entrarem nas nossas mídias sociais, também tem bastante relatos, né, de pessoas que tiveram visto negado, nos procuraram, a gente conseguiu reverter a situação, tem casos que não, mas enfim. Aí fica ao seu critério. Só falo, se você for fazer por conta, nós temos um tutorial explicando também como preencher o formulário, como pagar a taxa, enfim, ensinando de ponta a ponta e até passando algumas dicas na entrevista ali, tá? O link tá aqui na descrição, tá bom, pessoal? Pessoal, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando aqui sobre visto americano negado, né? Tem muitas situações, eu poderia dar exemplos aqui clássicos de pessoas que têm visto negado, mas para o vídeo não ficar muito longo, se vocês quiserem, depois eu posso fazer mais vídeo falando sobre isso. Inclusive, nós estamos com um projeto aí para estar fazendo lives aí para vocês, para ir tirando dúvida, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse tipo de assunto, tá bom, pessoal? Então esse vídeo, gente, vai ficando por aqui. Se eu trouxe alguma informação relevante, algo que te agradou ali, que pode te ajudar, pessoal, só peço uma gentileza, se inscreva no nosso canal, tá, pessoal? Deixa o like, deixa aqui se tiver dúvida nos seus comentários, lembrando que inscritos sempre serão respondidos primeiro no nosso canal aqui do YouTube, tá, pessoal? Porque são muitas conversas, né? Então o inscrito vai ter prioridade. E agradeço você que ficou aqui conosco até o fim desse vídeo, tá bom? Espero que você não tenha mais o seu visto negado, que você consiga o seu objetivo de passear nos Estados Unidos, se estiver indo estudar, de estudar, se estiver indo trabalhar, enfim, né? Independente da sua situação, espero que você não passe mais por isso, porque só quem passou por uma negativa sabe o quanto é, né, constrangedor ali na hora, né? Porque você está na frente de milhares de pessoas, às vezes você não tem a oportunidade de explicar. Então espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, tá bom, gente? Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e tchau, tchau!